Os avistamentos de fenômenos estranhos e até supostos contatos com seres de outro mundo estão se tornando cada vez mais comuns, a ponto de serem noticiados pela grande mídia e investigados por algumas de nossas maiores instituições, como é o caso do Congresso americano. Por coincidência ou não, o Vaticano acaba de emitir um novo protocolo para avaliar e reconhecer possíveis fenômenos sobrenaturais. Essa publicação veio à tona em um vasto histórico de discussões e polêmicas que envolvem o escritório central da Igreja Católica, uma das organizações mais poderosas do mundo, e o possível acobertamento de incidentes com OVNIs e extraterrestres. Essas ocorrências poderiam incluir conversas entre papas e alienígenas e levar a novas interpretações de fenômenos conhecidos e canonizados pela fé, como é o caso das aparições da Virgem Maria. A suspeita é de que as novas normas estejam tentando encobrir alguma revelação que poderá ser feita a qualquer momento. Então nos acompanhe para entender o que realmente está acontecendo. As novas diretrizes que irão avaliar a veracidade dos eventos sobrenaturais foram divulgadas por um documento emitido no último dia 17 de maio. Entre os principais objetivos está a investigação de supostos milagres, como esculturas que choram ou crucifixos que brotam sangue. Fenômenos como estes não são tão incomuns e você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre algo parecido ao longo de sua vida. Quando algo desse tipo é atestado por alguma autoridade religiosa, como o bispo responsável por uma diocese, por exemplo, é comum que o local onde ele ocorreu se torne um centro de peregrinação que irá moldar a fé de milhares ou milhões de pessoas. Foi pensando nisso que o Vaticano resolveu mudar a forma como esses fenômenos eram investigados. Até então, grande parte da apuração poderia ser feita localmente, tendo o bispo, arcebispo ou algum semelhante à autoridade para guiar o processo e conferir legitimidade ao milagre. Tudo a depender da matéria em questão e da escala do fenômeno, é claro. Isso era possível graças a uma espécie de manual que estava em vigor desde 1978, chamada Regras sobre um método de procedimento no discernimento de alegadas aparições e revelações, que também havia sido elaborado no Vaticano. Mas a partir de agora, o gabinete doutrinário do Vaticano retirou essa autonomia do episcopado para transferi-la ao Papa e aos escritórios centrais de Roma, fazendo com que todas as decisões tenham que, necessariamente, passar por essa instância. O chefe do gabinete doutrinário, o cardeal Victor Manuel Fernandes, disse que a principal justificativa para essa decisão é proteger a crença dos fiéis, já que muitos eventos podem ser manipulados, fraudados e explorados para produzir lucro, poder, fama e reconhecimento, além de servir a outros interesses pessoais. Essa também parece ser a preocupação do Papa Francisco, atual chefe da Igreja. O Sumo Pontífice já disse em algumas entrevistas que as aparições da Virgem Maria nem sempre são reais e que isso seria fácil de reconhecer, pois, segundo a fé católica, ela sempre estaria apontando para Jesus e não chamando a atenção para si mesma. O documento recém-publicado traz o exemplo das supostas aparições sobrenaturais de Nossa Senhora em Amsterdã nas décadas de 40 e 50, que foram consideradas inválidas em 2020 por apresentar vários veredictos conflitantes. Além disso, existem muitos outros casos em que fenômenos aparentemente transcendentais foram desmistificados, revelando farsas ou até explicações naturais para algo que era visto como extraordinário. Mas isso é o que conta a versão oficial dos fatos. Acontece que nestas novas normas há várias menções de aparições, visões, revelações que são moldadas pela fé por estarem inseridas em um contexto religioso, mas que poderiam facilmente ser confundidas com as observações de seres de luz que acontecem ao redor do mundo e que podem ser identificadas, entre outras coisas, com OVNIs e extraterrestres. E as interpretações dos ufólogos e entusiastas podem ser ainda mais instigantes. O fato do Vaticano promulgar um conjunto de normas como este, a essa altura do campeonato, pode significar que estamos próximos de vivenciar um incidente sem precedentes,
que poderia abalar a estrutura das crenças e religiões no mundo todo, como é o caso da constatação de existência de vida inteligente ou não em outros planetas. Seguindo essa perspectiva, a Igreja já teria um passado recheado de incidentes ufológicos, mas que supostamente foram mascarados com elementos da sua doutrina. Você já ouviu falar sobre algo assim? Vamos conhecer alguns exemplos. Para começar, vamos conhecer a história de João 23, o Papa que supostamente conversou com extraterrestres. O fato teria acontecido em 1961 e foi registrado pelo padre Loris Capovilla, que era secretário particular do pontífice na época. Contudo, a notícia só foi publicada em 1985 e logo foi silenciada como era de se esperar. Segundo o relato, o pontífice e seu auxiliar estavam caminhando por um jardim quando uma forte luz surgiu no céu e foi na direção deles. Aos poucos, a luz, que era intensa e intermitente, foi se aproximando e dando lugar a um objeto que era como um grande navio de formato oval que pulsava com cores diferentes. A estrutura desceu lentamente até pousar na grama. Depois de alguns instantes, emergiu um ser estranho que até parecia humano, mas era bastante alto. Tinha orelhas alongadas e uma luz dourada ao seu redor. Talvez por reflexo ou por medo, o Papa e seu auxiliar se ajoelharam, pois mesmo que não soubessem do que se tratava, sabiam que não era deste mundo. Depois de passar um tempo em oração com as cabeças baixas, eles se levantaram e viram que o ser ainda estava ali. Não era uma visão, nem mera alucinação. Assim, o Papa resolveu caminhar na direção da entidade e conversou com ele por 20 minutos ou mais. O secretário não foi chamado, por isso resolveu permanecer onde estava. E apesar de não conseguir escutar nada, viu seu chefe e a criatura gesticulando, mostrando que realmente puderam manter um diálogo. Depois de um tempo, o ser deu meia volta, retornou à nave com formato de navio e imediatamente desapareceu no céu. O Papa João XXIII retornou e, de forma displicente, disse ao seu secretário: "Os filhos de Deus estão em toda parte, embora às vezes tenhamos dificuldade em reconhecer os nossos próprios irmãos." Depois continuaram a caminhada como se nada tivesse acontecido, sem nunca mencionar o incidente novamente. Em suas notas, o padre Loris Capovilla disse que o incidente e o assunto, de forma geral, nunca deixou seus pensamentos. Em outras ocasiões em que ele estava com o sumo pontífice no mesmo jardim, ele disse que tinha certeza que havia OVNIs na área, pois podia observar várias luzes se movendo no céu, mas nunca mais teve um contato parecido com aquele. O Papa João XXIII faleceu 2 anos depois, em 63, levando sua versão dos fatos consigo. Esse acontecimento não é tão conhecido pelo grande público, diferente deste próximo: as aparições da Virgem Maria em Fátima, cidade de Portugal. Se você é católico, muito provavelmente já está familiarizado com este título da Virgem Maria, mas é quase certo que você não conhece essa outra perspectiva. No começo do século XX, Portugal estava em um contexto bastante complicado. O país foi assolado por uma epidemia de peste bubônica em 1899. O Partido Republicano Português destituiu a monarquia constitucional para implantar um novo regime político, isso em 1910. A Primeira Guerra Mundial provocou estragos inimagináveis no território europeu a partir de 1914. Enfim, o cenário não era nada animador. No meio de tudo isso, no dia 13 de maio de 1917, em uma região denominada Cova da Íria, 3 crianças presenciaram um fenômeno sem precedentes. Lúcia, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta, Francisco 9 e Jacinta 7 anos, estavam pastoreando suas ovelhas quando foram surpreendidos por um relâmpago estrondoso seguido da aparição de uma mulherzinha bonita, com vestido branco, sobre uma azinheira, árvore típica da região. A figura aparentava ser nova, carregava um cordão na cintura e estava envolvida em uma luz brilhante que ofuscava as vistas. Ela disse para as crianças não terem medo, pois não lhes faria nenhum mal. Informou ainda que teria vindo dos céus e orientou para que os pastorinhos voltassem àquela localidade todos os meses, naquela mesma data.
no dia 13, para oferecer novas revelações. Apesar de não ter sua identidade revelada, todos ao redor das crianças interpretaram o fenômeno como uma aparição da Virgem Maria, já que o contexto religioso católico era o mais proeminente naquela época e naquela região. O fato se repetiu em junho, julho, agosto e setembro, tendo sempre mais testemunhas ao redor. O ápice aconteceu em 13 de outubro de 1917, onde mais de 50 mil pessoas testemunharam o que ficou conhecido como Milagre do Sol. Estava chovendo muito naquele dia, e a multidão estava ansiosa para vislumbrar a manifestação da Mãe de Deus. Segundo as testemunhas, o fenômeno começou por volta das 2 horas. Uma estranha nuvem se aproximou rapidamente e emitiu um feixe luminoso que cortou o céu. Dele se desprendeu um globo prateado que foi até a azinheira, onde a figura costumava se apresentar. A aparição conversou com os pastorinhos como de costume e logo retornou para o globo. Nesse momento, a chuva cessou. O objeto tomou o lugar do sol e passou a fazer movimentos pelo céu. Uma forte onda de calor tomou conta do espaço, secando as roupas molhadas e até queimando a pele de algumas pessoas. Testemunhas afirmavam que o objeto emitia luzes em várias cores e, pouco antes de desaparecer, vislumbravam 3 seres em seu interior, que foram interpretados como sendo os membros da Sagrada Família. Tudo isso serve para nos dizer que, dependendo da perspectiva adotada, alguns fenômenos podem ser interpretados pelos parâmetros religiosos e reconhecidos como milagres ou experiências sobrenaturais. No entanto, retirando os conceitos da fé, estes episódios poderiam facilmente ser reconhecidos como experiências com seres de outros planetas, o que talvez seja o receio do Vaticano, que quer concentrar o poder de decisão em sua sede. Talvez nós não tenhamos dificuldade de lidar com o fato de que realmente existe vida fora da Terra, sobretudo no caso de seres unicelulares. Mas será que poderíamos lidar com a possibilidade de vida em outras dimensões ou entidades de existência? Isso só o futuro poderá nos dizer. Até a próxima.